Olá, bem-vindos a mais um episódio da nossa série Formando Líderes. Hoje a gente vai falar de um assunto que pode ser a linha que separa o sucesso do fracasso de uma organização: o silêncio. Sabe, muitos líderes não falham por falta de capacidade, não, mas sim porque ninguém ao redor deles tem a coragem de dizer a verdade. Vamos investigar juntos o custo altíssimo desse silêncio e como o feedback é a chave para acabar com ele. Para começar, essa citação do Ben Horowitz já dá o tom da nossa conversa. Ela é bem forte, né? O silêncio dentro de uma empresa não é só um incômodo, um desconforto. Ele pode ser literalmente fatal. Problemas que não são ditos, não são resolvidos, eles viram uma doença que vai se espalhando, sabe? Até que de repente é tarde demais. Então, vamos mergulhar fundo nisso. Pensa no silêncio como um sintoma. Um sintoma bem perigoso de uma doença cultural muito mais profunda. Quando as pessoas param de falar, principalmente sobre os problemas, é um sinal de alerta gigante. Significa que o pipeline de liderança e de informação está entupida. E o custo disso é enorme. Agora, olha que interessante essa comparação. Ela coloca dois mundos lado a lado. O Ben Horowitz usa uma analogia que eu acho fantástica. Ele diz que uma cultura saudável funciona como um bom protocolo de internet. A má notícia, a informação ruim, ela viaja rápido. Isso é ótimo, porque permite que a gente corrija o curso na hora. Já na cultura doente, é o oposto. A má notícia vira motivo de punição. Os problemas são julgados para debaixo do tapete e a informação, que é o sangue da empresa, simplesmente para de fluir. E aqui está a consequência direta disso tudo, preto no branco. A falta de feedback leva invariavelmente a um desempenho medíocre. Não tem mágica. Sem ele, os times não melhoram, os erros se repetem sem parar e aquela busca pela excelência vira só um sonho distante. No final das contas, o silêncio cobra um preço bem salgado no resultado da empresa. Ok, então se o silêncio é o sintoma, como a gente faz para diagnosticar a causa? Bom, muitas vezes, a causa são líderes que, sem nem perceber, acabaram virando gargalos. Eles bloqueiam o fluxo de trabalho, a informação e, pior, o desenvolvimento das próprias equipes. A boa notícia é que existem ferramentas para isso. O livro Pipeline de Liderança, por exemplo, nos dá um modelo super poderoso. Ele não serve só para desenvolver líderes, mas também para identificar exatamente onde o fluxo está sendo bloqueado. É como se a gente passasse de acho que tem algo errado, para um diagnóstico preciso, com nome e sobrenome. E essa é uma forma brilhante de fazer esse diagnóstico na prática. É quase um checklist. Pensa só, esse líder está centralizando tarefas que já deveria ter delegado? Ele está de fato gastando tempo para desenvolver a equipe fazendo coaching? Os recursos estão indo para os lugares certos? E talvez a pergunta mais difícil: será que uma fraqueza pessoal específica dele está travando o progresso de todo mundo? Essas perguntas vão direto na ferida. Certo, vamos em frente. Além de diagnosticar os líderes, a gente precisa de uma ferramenta para medir a saúde da comunicação da empresa como um todo. E é aí que entra o conceito de conversas cruciais. Pense nelas como o principal termômetro da saúde da sua gestão. Então, o que exatamente é uma conversa crucial? São esses três ingredientes juntos. Não é qualquer conversa difícil, não. É aquela em que tem muita coisa em jogo, as pessoas discordam para valer e as emoções estão à flor da pele. Imagina uma avaliação de desempenho bem negativa, um desalinhamento sério de estratégia entre sócios ou aquele feedback sobre um comportamento totalmente inadequado. Isso é uma conversa crucial. Essa citação aqui, ela basicamente resume o que os autores chamam de a lei das conversas cruciais. Ela diz que a raiz da maioria dos problemas que nunca se resolvem, sabe aqueles problemas crônicos em equipes e empresas, está na nossa incapacidade de ter essas conversas, ou de pelo menos conduzi-las de um jeito produtivo. É uma habilidade que separa os times de alta performance do resto. Agora a gente passa do diagnóstico para o ambiente que permite a cura. Se as conversas cruciais são o remédio, a cultura da empresa é o sistema imunológico. Não adianta nada ter um remédio certo se o corpo não está preparado para recebê-lo. É preciso criar um ambiente seguro para o feedback honesto poder acontecer. E o ponto central aqui é o que chamam de segurança psicológica. Numa cultura saudável que é liderada pelo exemplo, não basta só tolerar quem aponta os problemas, é preciso recompensar, celebrar essa transparência. Quando alguém traz uma má notícia, a primeira reação de um bom líder não pode ser de quem foi a culpa, tem que ser obrigado por me avisar. Como a gente resolve isso junto? E quando essa segurança não existe, o que se cria é um vácuo de feedback. As consequências, como a gente pode ver, são devastadoras.
As metas ficam confusas, as instruções parecem vagas, as pessoas estagnam porque ninguém aponta os pontos cegos delas, a performance da empresa toda cai e, talvez o pior de tudo, a confiança, que é a cola de qualquer equipe, vai sendo destruída pouco a pouco. Chegamos na parte final, a mais prática. Se o feedback é o remédio para a doença do silêncio, como que a gente aplica ele do jeito certo? Porque, como qualquer remédio, se a dose ou o jeito de aplicar estiverem errados, ele pode fazer mais mal do que bem. A mudança de mentalidade mais importante está aqui, nessa frase simples. Feedback não é um chefe falando e a outra pessoa ouvindo de cabeça baixa. Não é um monólogo. É uma via de mão dupla, uma troca. O objetivo nunca deve ser provar quem está certo, mas sim chegar na melhor solução, juntos. O Ben Horowitz, de novo, nos dá um guia fantástico para isso. Primeiro, autenticidade. As pessoas sentem quando um feedback não é de verdade. A intenção por trás tem que ser genuína. Tem que ser a de ajudar a outra pessoa a ter sucesso. O feedback é sobre o trabalho, sobre o comportamento, não sobre a pessoa. E claro, a regra de ouro: nunca, jamais humilhe alguém em público. Seja direto, sem enrolação, mas com empatia. E lembre-se, cada pessoa reage de um jeito diferente. E quando o feedback tem que rolar lá no alto escalão? Horowitz é bem específico aqui. Se a reclamação é sobre comportamento, o único jeito é juntar os dois executivos na mesma sala, nada de telefone sem fio para evitar fofoca e manipulação. Agora, se a questão é competência e o problema já era conhecido, bom, aí a demora em agir já foi um erro e a solução tem que ser rápida. Mas se for novidade, a conversa para na hora, para que seja feita uma reavaliação justa sem nenhum pré-julgamento. E a gente termina com essa reflexão. Falamos muito sobre a coragem de dar feedback, de ter conversas difíceis, mas talvez a maior coragem de um líder não seja de falar, e sim a de ouvir. A coragem de criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras de verdade para dizer aquelas verdades que ninguém quer dizer. E ter a força para escutar, mesmo quando dói. Essa é a verdadeira quebra do silêncio.